Você está no canal Shaolin Japan. Meu nome é Márcio e você é muito bem-vindo. Eu vou fazer a partir de agora 4 a 5 vídeos falando sobre o cenário político nacional. Vou dar a minha opinião sobre os comentários, as entrevistas que os políticos deram no Brasil durante esses meses que passaram. A minha intenção aqui não é convencer ninguém a nada. Lembre-se, o voto é seu e é muito importante que você vote de acordo com o seu sentimento, de acordo com o que você realmente acredita e que você realmente quer para o Brasil. E não simplesmente porque alguém falou ou porque alguém te pagou para fazer isso. Lembre-se, o teu futuro depende do teu voto. Muito embora, como já sabemos, algumas urnas aí podem ser fraudadas, ficou claro. Tem uma entrevista sobre isso, eu vou pôr no final do último vídeo, falando sobre a possibilidade das urnas serem fraudadas. Mas, sem mais delongas, vamos aos vídeos que começa a partir de agora. Esse é o vídeo número 1. Não se esqueça, deixe seu like, se não for inscrito ainda, se inscreva e compartilhe para que esse vídeo chegue às mais pessoas. Claro que se você achar que isso vale a pena, beleza? Então vamos lá. Convidando o candidato Geraldo Alckmin, por favor, a entrar aqui no estúdio para a nossa entrevista. Vai ser a terceira entrevista da semana. Boa noite novamente, candidato. Eu vou começar... Boa noite, Renata, Bonner, todos os telespectadores. Eu vou começar essa entrevista falando de alianças políticas. Nessa campanha, o senhor fez aliança com partidos do chamado Centrão, que os críticos acusam de fazer o famoso toma lá da cá. Partidos esses que têm 41 investigados pela Lava Jato. 41 investigados, candidato. Bom, como vocês viram, a Renata começou muito bem a entrevista, já pegando no calo do garoto. Como vocês podem ver, a Rede Globo está fazendo aí a campanha O Brasil que eu quero para o futuro. Quando lançaram a campanha, o povo brasileiro foi logo em cima falando que a Globo é lixo, que onde é que já se viu, o que é que mostra ponto turístico, já falei em outros vídeos, o ponto turístico deveria ser mostrado para que ficasse claro que a pessoa estivesse falando daquela cidade. Mas aí a pessoa começaram a botar no YouTube, mostrando lixão, mostrando um monte de coisa que era desnecessária na minha opinião. Porém, a Rede Globo, mesmo assim, postou todos os vídeos de acordo com o que o telespectador quis. E essas entrevistas que elas estão dando, no final elas perguntam para o candidato qual é o Brasil que o senhor quer para o futuro. Beleza, então essa era a intenção da Rede Globo. Então a gente tem que reconhecer que a Rede Globo está fazendo um bom trabalho nessas entrevistas. Se é lixo ou não é lixo, não é eu que vou julgar isso, certo? Porque se uma é lixo, as outras são lixinho porque uma vai atrás da outra. Mas, prestando atenção, eles usaram o mesmo critério com todos os candidatos e foi fantástico. Eu, da minha parte, achei isso muito bom e muito fantástico mesmo. Tá de parabéns. Como é que o senhor explica isso para os eleitores quando as pesquisas mostram justamente que eles querem formas mais republicanas de se fazer política e apoiam o combate à corrupção? Olha, Renata, primeiro é importante, todos os partidos têm bons quadros. Então fui buscar no Progressista, que é um dos partidos que nos apoiam, a mais respeitada mulher senadora da República, Ana Amélia. Nós temos bons quadros em vários partidos e precisamos ter maioria para fazer as mudanças que o Brasil precisa. Quem prometer mudanças sem construir maioria é conversa fiada. Ou nós vamos continuar nesse marasmo que está o Brasil, ou nós precisamos fazer reformas. O Brasil precisa das reformas. E eu estou explicitando o que eu vou fazer. Reforma política, exatamente para não ter 35 partidos. Reduzir o número de partidos, reduzir voto facultativo, importante, voto distrital, proibir coligação proporcional. Como vocês podem ver, ele enrolou e não respondeu nada com nada. Simplesmente falou que temos bons partidos. A entrevista vai continuar, ele vai tomar mais uma chapuletada e vai continuar enrolando. O clássico do psicopata que não percebe que está sendo afrontado, que não tem noção. Mente na cara dura e não tem nenhum pudor na hora de mentir. Eu acho o seguinte, vocês lembram do Maluf? Vocês viram que quantidade de roubalheira que o Maluf fez, foram apresentadas provas e mais provas, mas sempre deram um jeito de dar uma safadinha no homem. Ele se safava de tudo.
Você poderia mostrar vídeos com ele com a boca na botija, que ele falava, esse não sou eu, desconheço o que está acontecendo nesse vídeo. E assim ele levou a carreira dele, até que foi chamado a depor, não lembro se na Lava Jato, chegou lá, estava bem no dia anterior, chegou lá de muletas, e depois foi preso, e aí saúde não permite ser preso, tem que ir para prisão domiciliar, e está lá. Né? Ainda queria continuar ganhando como deputado. Né? É clássico. Parece um, lembra muito o outro. Alckmin e Maluf, para mim, são farinhas do mesmo saco. Idênticos até na forma de fazer politicagem. Falando dos investigados. Mas os partidos têm bons quadros. Quem é investigado vai responder por isso. Vez, uma pergunta direta, uma resposta dando voltas e mais voltas e não foi respondida com sinceridade. Você decide. Um dos seus aliados nessa eleição é Fernando Collor de Mello, do PTC. Eu vou ler o histórico dele aqui. Já sofreu um impeachment por denúncia de corrupção, todos os brasileiros sabem bem. Na Lava Jato, ele é réu por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele ainda é investigado em mais 4 inquéritos. Numa entrevista que o senhor deu no Bom Dia Brasil, deixa eu só terminar, perdão. Numa entrevista que o senhor concedeu até para mim mesmo no Bom Dia Brasil, em 2006, quando o senhor foi candidato à presidência da República pela primeira vez, o senhor disse para mim o seguinte, na política é importante, em política é importante, palavras suas, diga-me com quem andas e eu direi quem és. O senhor repetiria hoje essa frase tendo ao lado Fernando Collor de Mello? Toma distraído! Vai! O PTC não me apoia, ele apoia outro candidato. A coligação do PTC não é com o PSDB. A minha coligação tem 8 partidos, não está o PTC. Então não me apoia, não está na minha coligação. A coligação ela é importante porque o Brasil tem pressa. Quem assumir em janeiro, 1º de janeiro, precisa ser rápido. Aproveitar a força do voto, a força do povo para fazer as reformas rapidamente. Mas então, o que o senhor tem a dizer sobre esses investigados que eu mencionei, os 41 investigados na Lava Jato? O que a sociedade, o que quem está nos assistindo quer? Quer que haja investigação, transparência, puna quem precisar ser punido e absolva quem deve ser inocentado. É isso que precisa ser. O problema é que a pergunta é feita em cima de o que o senhor diz sobre ter 42 envolvidos em escândalos políticos de corrupção no seu partido e como aliados. E ele não responde. Ele não responde. O Brasil, o governo funcionar, o país crescer, defendo a Lava Jato, defendo as investigações, então é importantíssimo que elas ocorram e a sociedade vai amadurecer, nós vamos sair desse episódio melhor. Mas quero dizer aqui o que disse o diretor-geral da Polícia Federal, se não mudar o sistema político, não vai melhorar. Há um princípio em medicina que diz, suprima a causa que o efeito cessa. O sistema político nosso faliu, não pode funcionar com 35 partidos. Isso eu concordo com ele. 35 partidos para um país, muito embora o Brasil é um puta de um país, eu acredito que 35 partidos é muito, tem que ser menos. Por isso a primeira reforma que vou fazer é a reforma política e vou ter maioria, porque o presidente é o líder, ele tem candidato. Volta a repetir a tal frase, né? Volto a repetir e vou governar, Renata, com os melhores quadros de todos os partidos que estiverem conosco. Mas então, candidato, o senhor tem dentro do seu próprio partido, diga-me com quem andas e te direi quem és. Dentro do seu partido, o senhor tem Aécio Neves e tem Eduardo Azeredo. Ambos com envolvimento em casos de corrupção. Eduardo Azeredo condenado, cumprindo pena. Toma distraído! Vai! Aécio Neves tem contra ele uns vídeos muito eloquentes, muito explícitos, né? O senhor tem dito que é a favor da Lava Jato, o senhor é a favor do combate à corrupção. Como presidente do PSDB, por que é que o senhor não pediu, não propôs até agora a expulsão desses 2 elementos do seu partido? Olha, Bonner, primeiro, o Aécio não foi condenado. Ele está sendo investigado e vai responder para a justiça. Nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. Quem errou, paga pelo erro. Quem foi absolvido, será absolvido. O Eduardo Azeredo
Ele já está afastado da política há muito tempo. Mas ele continua integrando o partido. Mas já está afastado da política. Aliás, ele vai sair do PSDB, não precisa nem expulsar. Candidato, não há nenhum incômodo, nenhum constrangimento de manter Eduardo Azeredo dentro do PSDB. Eu tenho que perguntar ao senhor o seguinte: a ética que o PSDB defende com tanta veemência e cobra com tanta veemência de partidos adversários, não vale para os próprios tucanos do PSDB? Vale, e nós não vamos para a porta de penitenciária para contestar a justiça, não transformamos réu em vítima, não desmoralizamos as instituições. E não expulsam um condenado como Aécio Neves era o Azeredo. Presidente do partido, ele foi afastado da presidência do partido. Nunca me passou pela cabeça ser presidente do PSDB. Eu só fui eleito presidente do PSDB porque ele foi afastado. O partido fez o que tinha que ser feito. Afastou, fez nova eleição, elegeu uma nova direção partidária e o Aécio responde na justiça. E Eduardo Azeredo, candidato? O Eduardo Azeredo já está afastado da vida pública há quase 10 anos. O senhor está dizendo, então, como presidente do PSDB, que nem passa pela sua cabeça tomar a iniciativa de pedir a desfiliação, o desligamento dele do seu partido. Toma distraído! Vai Pedir o seu desligamento. Mas eu queria dar uma palavrinha sobre ética, que acho que essa é uma questão central. Eu fui deputado estadual, 2 vezes deputado federal. Poderia estar aposentado, recebendo como deputado, desde os 50 anos de idade. Agora ele quer falar sobre ética, quer confete, se faz de vítima, para tirar o assunto do contexto novamente. O que vocês estão achando? Não recebo 1 centavo. Sim, candidato. A lei, só para concluir, a lei permite. Nem tudo que é legal é ético. E política é uma atividade essencialmente ética. Quem não tem compromisso com a ética tem que estar fora da política. A ética vai permear diversas questões aqui nessa entrevista, né? Pois é, até a propósito disso, 3 delatores de uma empreiteira narram pagamentos de caixa 2 para campanhas do senhor em 2010 e 2014. Um dos delatores, inclusive, dá detalhes de um encontro onde teria sido acertado esse dinheiro ilegal. Ele diz que o senhor entregou a ele um cartão do seu cunhado, recomendando que tudo poderia ter acertado entre os dois, entre o delator e o seu cunhado. Quando confrontado com isso, o senhor sempre diz que não é verdade. Mas o PSDB dá crédito às delações contra políticos de partidos adversários. Por que ela seria falsa para o senhor, com relação ao senhor, e verdadeira para opositores do senhor? Renata, primeiro, total transparência, total compromisso com a investigação. Isso é mentira. As minhas campanhas sempre foram feitas de maneira simples e rigorosamente dentro da lei. Nunca teve cartão nenhum. Aliás, a própria pessoa que fez essa delação, ela nem participou da reunião, ela mesma diz. A minha família, ninguém participa de governo. A minha mulher trabalha comigo há quase 40 anos como voluntária. Então, é importante separar o joio do trigo. Há uma tendência de misturar tudo e não é correto e não é verdade. Os 3 delatores, nesse caso, contam a mesma história, inclusive um deles dá detalhes disso. Seu cunhado recebeu pessoalmente o dinheiro. O senhor disse, então, que é mentira. É mentira, e por que seria verdade delação? Vocês viram como que é? Com provas estampadas na cara. Nego até morrer. Tem uma música do Gabriel Pensador que fala qualquer coisa assim, não é? Não lembro bem como é que é a música, mas fala que não, procura qualquer coisa que está lá nos anais. Depois eu tomo um remédio e saio pela privada, qualquer coisa assim. Tem uma musiquinha dele que é assim, é bem por aí. Não assume mesmo, nunca. Relações contra integrantes de partidos opositores ao senhor. Não estou eu que não estou dizendo. Não, Renata, não estou eu que estou dizendo que é verdade. É a justiça que está dizendo. Nós temos que respeitar a justiça. Sou eu que estou dizendo se é verdade ou não é verdade. O que a sociedade quer? A sociedade quer que as investigações ocorram, que haja transparência, que quem seja inocente seja inocentado,
quem seja culpado pague pelo seu erro. É isso que nós queremos no Brasil. É uma prudência que, para os tucanos, o PSDB tem, e não foi tão prudente assim quando os acusados ou delatados eram de outros partidos, tenho que dizer. Não, mas nós sempre respeitamos a justiça, sempre respeitamos a justiça e defendemos a investigação. Nós vamos permanecer nesse terreno da corrupção porque é um tema que no Brasil, infelizmente no Brasil hoje, é um tema que se impõe muito. O seu secretário de Transporte, Laurence Casagrande, está preso, né? Ele é suspeito de fraude em licitação na obra do Rodoanel. Em própria defesa, ele diz que ele tentou evitar o aumento do valor da obra pleiteado pelas empreiteiras envolvidas, porque elas alegavam que havia surgido rochas enormes que dificultavam o trabalho delas. Laurence Casagrande diz então que o pagamento a maior no contrato contra o qual ele tinha se insurgido, esse pagamento acabou sendo determinado por um órgão terceiro, uma junta arbitral que estava prevista em contrato, uma junta de especialistas, estava prevista em contrato para casos de mediação de conflitos entre as partes. Muito bem, isso é o que diz Laurence Casagrande, que está preso. Mas, no inquérito da Operação Pedra no Caminho, o gerente de uma empreiteira disse que Laurence Casagrande teve uma reunião com diretores de empreiteiras para, segundo o relato dele, e eu vou ler aqui as palavras dele, para, aspas, melhorar o valor do contrato de forma irregular. Estamos falando da obra do Rodoanel. Laurence Casagrande, seu secretário de Transportes. Dizem este mesmo gerente e outros 2 funcionários que não havia nenhuma dificuldade extra que justificasse o aumento do valor dessa obra. Isso é criminoso, candidato. No entanto, e é preciso dizer, esse é o relato de testemunhas. Eles não são delatores, são testemunhas. Diante deste quadro, o senhor tem reiteradamente feito uma defesa enfática do seu secretário de Transportes, Laurence Casagrande. Esta defesa que o senhor faz é coerente com o seu discurso de combate à corrupção? Absolutamente coerente. Quero falar aqui com quem está nos assistindo. Eu assumi o governo em 2011, o governo do Estado de São Paulo, nomeei um promotor de justiça, aliás, mais do que promotor, um procurador de justiça do Estado para secretário de Logística e Transporte do Estado. Ele escolheu o Laurence Casagrande, que é um homem sério, correto, para presidente da Dersa. Ele foi o presidente da Dersa, fez uma belíssima obra. O Rodoanel está terminando. Houve um questionamento ao longo da obra em relação à questão de rochas que apareceram. Ele corretamente pediu para que o IPT se pronunciasse. O concessionário, a concessão não concordou. O contrato, essa obra é financiada pelo BID, prevê uma junta de arbitragem. A junta de arbitragem foi montada com 3 pessoas, professores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, um indicado pela empresa, um pela Dersa e um independente. Os 3 decidiram que aquele volume de rochas não era previsível, que deveria ser pago. O BID concordou. Eu acho que nós temos, dizem outra coisa, nós temos que ser justos. Como vocês estão vendo, ele ainda acha que temos que ser justos. Com quê? Com quem? Eu acho que o Laurence está sendo injustiçado. Bom, espero que amanhã, quando ele for inocentado, tenha o mesmo espaço para fazer justiça a uma pessoa de vida simples, uma pessoa séria, uma pessoa correta e que pode estar vendo uma grande injustiça. Aliás, nós derrubamos o preço do Rodoanel através das desapropriações. Veja, candidato, se ele for absolvido, certamente haverá espaço para isso. Se ele for condenado, o senhor terá endossado o comportamento dele e ficará numa situação delicada. Toma distraído! Informações que eu tenho, todas, Bonner, não há nenhum problema, nem na obra, nem no comportamento dele. Eu tinha adiantado alguns pontos da defesa de Laurence Casagrande, o senhor os repetiu, mas o senhor omite esses relatos de testemunhas. Eu não tenho essas informações que elas você constam tem, até do porque inquérito. Estão em segredo de justiça, não, constam do mas inquérito. Você é mais poderoso do que eu consegue. Candidato, não é um fato isolado em se tratando de Dersa e de Rodoanel.
não é? O Ministério Público acusa Paulo Vieira de ter escondido, deixa eu ver o valor aqui, 113 milhões de reais, o correspondente a 113 milhões de reais fora do Brasil, no exterior. Quer dizer, quando se fala em Dersa, é muito dinheiro. Ô Bonner, quando eu assumi o governo em 2011, ele já estava fora do governo. E se ele realmente tem, não precisa ser 130, pode ser 130 reais. 113 milhões. E não provar, deve responder por isso. Bom, só quando eu assumi do governo, o Rodoanel Sul estava inaugurado e ele não estava mais no governo. Bom, antes de passar para o próximo tema da nossa entrevista, eu só gostaria de deixar claro que o seu partido, PSDB, apoia, sim, Fernando Collor de Mello, do PTC, em Alagoas. Portanto, seu palanque... Não, Renata, vamos clarear bem. O PTC não me apoia. Para presidente da República, apoia Fernando... lá em Alagoas... O seu partido apoia. Questão local. Eu não sou o candidato a presidente da República do senhor Fernando Collor de Mello, nem do PTC, nem ele está na minha coligação. Mas, então, sendo do seu partido, o senhor repete que diga-me com quem andas? Claro que repito, claro. Os senhores abriram mão, o PSDB abriu mão de ter um candidato próprio em Alagoas. Não é? Como? Em Alagoas. Não, mas não é só em Alagoas. O Brasil tem 27 estados com o Distrito Federal. Na metade dos estados do Brasil, nós não temos candidato. O Brasil não tem um sistema inclusive nas Alagoas de Fernando Collor. Sistema bipartidário. Bom, nós temos um sistema pluripartidário. E se nós não fizermos a reforma política, não vai melhorar. Eu quero ser o presidente da mudança, das reformas, para mudar o Brasil. Vamos falar de segurança pública, que é um tema que aflige muitos brasileiros. A maior facção criminosa do Brasil nasceu em São Paulo e se espalhou pelo país, inclusive atravessando fronteiras para fora, para outros países. Em que a sua política de segurança falhou? Bom, como vocês viram, ela está falando sobre a segurança no estado de São Paulo. Para quem mora no estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, sabe muito bem como funciona a coisa ali. Temos o soldado Rambo dando tiro em pessoas assim a esmo. Tivemos aí vários assaltos com explosões em caixas eletrônicos, onde ficou claro que a polícia militar dava cobertura para os bandidos fazerem isso em determinado horário, determinado local, né? E, bom, ele está afirmando que está tudo a 100%. E logo depois disso também teve aquele problema que o PCC mandou atacar tudo que era militar para revidar alguma prisão ou a morte de algum delinquente que caiu na mão da polícia. Que eu me lembre, eles atacaram delegacias de polícia civil, militar, corpo de bombeiros e várias outras coisas. Metiam balas sem dó. E olha o que ele está falando. A política de segurança de São Paulo é um exemplo. Nós temos os melhores policiais do Brasil, a melhor polícia do Brasil, a melhor tecnologia do Brasil. Tínhamos em 2001 13 mil assassinatos por ano. Reduzimos para 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Mas muitos especialistas... O ano passado, 3.503 para 45,5 milhões de habitantes. São Paulo é maior que a Argentina. Sobre essa queda na taxa de homicídios, muitos especialistas que estudam o assunto dizem que ela se deve mais ao fato dessa facção criminosa ter eliminado os rivais, dominado o crime no Estado, do que propriamente a ação da polícia. Mas é inacreditável alguém dizer que 10 mil pessoas deixam de ser mortas por ano e que a culpa disso, ou melhor, a proposta disso é o crime que fez. Mas o que você tem? Então você acha que não há falhas com relação ao surgimento dessa maior facção criminosa do país? Olha, quando o Fernandinho Beiramar, que é aqui do Rio de Janeiro, o governo federal não tinha onde colocá-lo, não existia penitenciária de segurança máxima no Brasil, Renata. Nós já tínhamos em São Paulo 3 penitenciárias de segurança máxima. Vocês veem como eles mesmos se pegam na própria mentira. Enquanto o Brasil não tinha nenhuma penitenciária de segurança máxima, o estado de São Paulo já tinha 3 penitenciárias de segurança máxima. Vou repetir. Enquanto o Brasil não tinha nenhuma penitenciária de segurança máxima. São Paulo faz parte do quê? Ele não faz parte da Confederação Brasileira dos Estados? Ele não é um estado brasileiro? Por aí vocês tiram base
no que a pessoa é capaz de fazer para tentar se dar bem e engambelar os outros, né? Para tentar enrolar os outros. Ele quer as manchetes para ele, quer o confete para ele. É um detalhe, mas para mim não passa. O Brasil não tinha penitenciária, mas São Paulo tinha. Como? Como? Se São Paulo faz parte do Brasil. Ele foi para São Paulo para ficar 60 dias. Eu apanhei muito. A imprensa bateu em mim. Puxa, não chegam os nossos aqui, precisa trazer um de fora. Ficou 2 anos lá e desapareceu. No entanto, e mais, eu vou liderar, Bonner, no Brasil inteiro a questão da segurança pública. Mas como é que o senhor... Eu queria falar disso. Eu queria falar disso. Veja, o PSDB esteve no poder estadual em São Paulo por 24 anos. Em 24 São Paulo anos, é um exemplo, superávit primário, melhor saúde, melhor educação, as melhores estradas. É um exemplo para o Brasil. Toma distraído! Vai. Mas para quem olha o que aconteceu com essa facção criminosa em São Paulo, haverá de notar que, mesmo presos, líderes, chefes dessa facção continuaram a comandar o crime de dentro da cadeia, candidato. Um dos líderes do crime organizado ficou 5 anos em RDD. Você sabe o que é RDD? O crime ficar não 22 anos na cana, não toma nem sol, não tem visita íntima. Mais uma vez, enrolação, enrolação, enrolação e nada de responder a pergunta de uma forma direta, concreta, eficaz. Isolamento absoluto. O comando dessa facção criminosa continuou de dentro da cadeia. O senhor nega essa realidade? Claro, mas é óbvio, óbvio. Isso aí são coisas que vão sendo repetidas e acabam virando verdade. Com isso ele chama o povo brasileiro de burro, cego, ignorante e vendido, né? Vendido. Explica para mim, como é que no Brasil tem 30 homicídios por 100 mil habitantes e no mesmo país, no país que tem a maior população, tem 8 homicídios por 100 mil habitantes? A maior facção criminosa do Brasil, nascida em São Paulo, com seus líderes ou chefes presos em São Paulo, continua operando, se expandindo pelo Brasil e fora do Brasil, e não tem comando de dentro das cadeias, sem bilhete apreendido, dentro de vaso sanitário, não tem. Nada. Nós temos scanner, nós temos controle, nós temos penitenciária de segurança máxima antes do governo federal. Tem regime disciplinar diferenciado, isolamento absoluto. Mas então o que Tanto é que nós reduzimos... Como a própria polícia encontra bilhetes encontrados em vasos sanitários, escutas feitas pela própria polícia. Você sabe quantos presos nós temos em São Paulo? De novo, usa a pergunta com outra pergunta para engambelar. Ou seja, empurrar com a barriga e não responder a pergunta que foi feita. 228 mil presos. Nós temos 22% da população brasileira, 35% da população carcerária. São Paulo prende, cana dura. E eu, sendo o presidente da República, vou mudar a lei de execuções penais, acabar com essa saidinha toda hora, endurecer pena, tecnologia, polícia de fronteira, combate. Qual o problema do Brasil? É droga. É do tráfico de droga e tráfico de arma. Os estados estão enxugando gelo. Isso é tarefa federal. Tráfico de drogas e tráfico de armas. Nós vamos criar uma agência geral de candidatos já há algumas eleições. Candidatos têm concordado com esta tese. O problema é executá-la. Toma distraído! Vai. Mas, enfim, claro, e vou executar como eu fiz em São Paulo, vou fazer no Brasil. Vamos lá. Vamos ver ainda coisas que o senhor fez em São Paulo. Vamos falar de mobilidade urbana, transporte público. Isso interessa a milhões e milhões de brasileiros, não apenas de São Paulo. Nós vimos no projeto Brasil que eu quero, certamente o senhor acompanhou, os brasileiros manifestando os seus desejos, né? E eles reclamaram muito de obras abandonadas pelo país. Isso é uma queixa generalizada no nosso país. O seu governo deixou de entregar 2 obras de mobilidade muito, muito importantes e de vulto. Uma delas, a linha Ouro do metrô, né? Ela tinha previsão de entrega em 2014. A outra, já mencionamos aqui, o Rodoanel. Se você voltar o vídeo um pouquinho, você vai prestar atenção que ele garantiu que quando ele assumiu a presidência de São Paulo, o governo de São Paulo, ele entregou o Rodoanel pronto, terminado. E agora o Bonner volta a jogar na cara dele que o Rodoanel não está pronto.
Vamos ver o que vai dar. Que começou, o trecho fundamental dele, é uma obra que começou no século passado, 1998, ainda não está concluída. Com esses atrasos, como é que o senhor vai convencer o eleitor de que o senhor vai botar nos trilhos a questão da mobilidade no país inteiro, candidato? Olha, primeiro o Rodoanel foi entregue, o Rodoanel Oeste, interligando 5 autoestradas, o Rodoanel Sul, chegando ao Porto de Santos, Anchieta Imigrantes, de obra, né, o Rodoanel Leste, chegando a saída aqui para o Rio de Janeiro, e o ano que vem entrega finalmente e termina os 180 quilômetros de anel metropolitano. Eu peguei o governo com 60 estações de metrô. Vai terminar o ano com 89, em 8 anos, em plena crise, sem um centavo de ninguém, nem de prefeitura, nem do governo federal, sozinho, nós fizemos quase 50%. Tá bom. Vamos acreditar que ele tirou dinheiro do bolso para pagar essas estações de metrô. Você acredita nisso? Aliás, quero dizer que depois de amanhã, sexta-feira, mais 4 estações de metrô vão ser inauguradas em São Paulo na linha 5. Estação Hospital Servidor, Estação Hospital São Paulo, Estação Chácara Clabim e Estação Santa Cruz. Vamos falar de habitação. O último levantamento de déficit habitacional no estado de São Paulo revelou uma falta de 1.300.000 moradias. Em 2011, esse déficit era menor. Ele passava um pouco de 1 milhão de moradias, ou seja, a situação se agravou durante o seu mandato como governador. Como é que o senhor vai convencer o eleitorado de que o senhor vai enfrentar o problema, a questão da moradia no Brasil inteiro com eficiência, dada essa situação? Olha, primeiro, São Paulo é o único estado do Brasil que investe 1% do ICMS só para moradia. Nós entregamos 120 mil unidades habitacionais, único. Fizemos a primeira PPP do país de habitação para revitalizar o centro de São Paulo, em frente à Sala São Paulo. Construções pelo CDHU, complementamos os recursos do Minha Casa Minha Vida através do Casa Paulista. Mas ainda tem o déficit, todos, 1 milhão e 300 não, mas não é só em São Paulo. Toma distraído! Vai! Esse ritmo de entrega de moradias que permitiu que o déficit habitacional do estado de São Paulo aumentasse ao longo do seu governo, esse ritmo o satisfaz? O senhor não se sente frustrado? É esse o ritmo que o senhor quer implementar se o senhor for presidente da República para resolver o problema nacionalmente? Olha, não tem nenhum estado que invista em habitação. Quem investe é o governo federal, porque é ele que tem o dinheiro do Fundo de Garantia. O estado de São Paulo é o único que investe 1% do ICMS em moradia. Por quê? É moradia para você, que ganha 1 salário, 2 salários, poder ter acesso à casa própria e emprego na veia. Eu vou fazer um grande canteiro de obras, Bonner e Renata. Estradas, ferrovia, rodovia, portos, aeroportos, água, esgoto, habitação. Eu vou fazer portos, aeroportos, rodovias, espaçonaves, vou criar uma estação espaçonave intergaláctica, vou fazer. Isso é clássico de mentiroso. Ele não conseguiu entregar o Rodoanel. Ele não conseguiu entregar as moradias que ele prometeu. Terminou que foi o maior déficit da história do estado de São Paulo. Estão falando ali, mostrando para ele. E o cara não dá o braço a torcer. Ele só mostra que, ele fez, que é bom, que foi bom, que foi bom, que foi bom. Foi bom para quem, mano? Só para ele. Só que o dinheiro que ele ganhou com as propinas e entre aspas, outras falcatruas aí, foi bom, porque pro povo eu não vi nada de bom, não terminou nada, tá sem entregar, tudo pela metade. Quando entrega a moradia não tem luz, não tem pavimentação, não tem esgoto. Não dá. É muita cara de pau. O senhor defende as OS, as organizações sociais, como uma alternativa ao SUS. O senhor, inclusive, fez isso em São Paulo. E os resultados têm sido questionados pelo Tribunal de Contas do Estado. Como é que o senhor pretende evitar a repetição desse problema? Renata, as OS são um modelo. O hospital mais bem avaliado do Brasil é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP. A entrevista está acabando e ele ainda não acabou com a intenção de querer manipular os entrevistadores. Acabaram de fazer uma pergunta para ele que as OS, receberam muito dinheiro
não terminaram e estão por aí. E ele insiste em dizer que não, mas a UES é porque é melhor. Ah, meu Deus do céu. Quando? Até quando? Diz que Eleito pelos usuários, o melhor hospital do país. É uma OS, pode ser de OS. De fato, mas, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado dizem que essas organizações receberam ao longo de 5 anos 38 bilhões de reais do governo, né, dinheiro público. O presidente do TCE diz, inclusive, que o governo falha na fiscalização e no controle justamente para prevenir desvios, descumprimento de regras com esse dinheiro público que é tão importante. Só me resta cantar. Toma distraído! Vai dormir com essa, rapaz! Mas ainda assim, essas organizações todas receberam do governo do estado de São Paulo os valores integrais do contrato, sem cumprir as metas. É esse modelo Renata, que o senhor quer replicar nacionalmente? Nós monitoramos e acompanhamos todas as OS. Nós temos as melhores OS. É a Escola Paulista de Medicina. Mas o que você diz sobre essa crítica do Tribunal de Contas? Não, o Tribunal de Contas aprovou por unanimidade todas as minhas contas. Sempre que ele aprova, ele tem recomendações que só nos ajudam a governar melhor. Não dá para cumprir essas recomendações? Dá para cumprir, claro. As OS são permanentemente monitoradas. Nós inauguramos em 8 anos, em plena crise, 16 hospitais novos, 23 AMES. Eu quero que você entenda que inaugurar não significa concretizar o que foi feito e entregar pronto. Claro que a inauguração geralmente ela vem depois do estabelecimento totalmente terminado, onde ele já vai ser entregue para uso, então faz a inauguração. Só que esse governo aí, ele sempre fez o seguinte: ele começava a obra e inaugurava. Ele inaugurava o começo da obra e nunca o término da obra e entregava para o povo usar. Essa é a diferença. Para dizer qual é o Brasil que o senhor quer para o futuro. Olha, o Brasil que eu quero para o futuro é um país de oportunidade. Oportunidade para todos. O Brasil tem pressa e o Brasil precisa mudar. E ele, para mudar, precisa de reformas. Nós vamos fazer rápido as reformas que o país precisa. Para quê? Para ter emprego. O seu filho, seu neto, você, trabalhador, trabalhadora, ter oportunidade. O Brasil voltar a ser um país de oportunidade para todos e não deixar ninguém para trás. Por isso, com humildade, peço o seu apoio. Esse tipo de promessa de campanha eu venho escutando desde que eu estava no ventre da minha mãe. Por incrível que pareça, passa ano e sai ano, as promessas são sempre as mesmas. O cumprimento dessas promessas que é outro caso. Bom, eu tenho aqui na minha mão um santinho de quando meu pai foi político, PMDB. Nessa época, eu acompanhava ele nos discursos. Bom, vocês viram ali PMDB, vocês sabem que o principal PMDB foi Pedro Simon. Enfim, esse tipo de promessa de campanha, como é que funciona, eu já acompanhei um pouquinho de perto. Dá para saber o que é, o que não é. As artimanhas que eles usam. Eu não estou falando sem conhecimento nenhum. Esse tipo de política que o Alckmin apresentou até agora, para mim, ele falou, não falou nada. Ele sim secou gelo. Porque o meu voto ele não ganhou. Eu sinto muito. Nós vamos ter o maior programa de microcrédito no Brasil para o empreendedorismo. Para a pessoa montar o seu negócio, ter um capital de giro, rapidamente conseguir trabalhar. Crédito, cursos técnicos, capacitação, parceria para que eles possam crescer. Para microempresário, o que adianta você dar dinheiro para alguém que vai comprar e vai produzir? Se quem vai comprar de você não tem dinheiro, não vira nada, gente. O mecanismo não é assim que funciona, não é esse. Não é esse o caminho. De cada 10 empregos criados no Brasil, 9 foram criados por micro e pequenas empresas. Então nós vamos colocar o BNDES, o crédito a favor do pequeno, facilitar, desburocratizar a atividade empreendedora. Nós vamos ter o maior programa de microcrédito no Brasil para o empreendedorismo. Para a pessoa montar o seu negócio, ter um capital de giro, rapidamente conseguir trabalhar. Metade desse dinheiro, portabilidade. Se ele quiser, ele pode aplicar na poupança, se ele quiser, ele pode aplicar no CDI,
pode aplicar em títulos, ele não pode sacar, a não ser nos casos que a lei determina, mas ele vai poder, a outra metade, aplicar naquilo que ele acha que pode trazer um rendimento melhor para ele. Mais uma promessa de campanha. Você vai tirar parte do seu fundo, metade do seu fundo de garantia, e vai aplicar num banco que você acha que é melhor para você. O brasileiro, geralmente, quando ele põe a mão no dinheiro, ele põe para pagar a conta que já tinha que ser paga há 2, 3 anos atrás, né? Claro que eu estou falando 2, 3 anos atrás, uma metáfora, né? Mas, geralmente, o brasileiro, ele conta com o salário de amanhã para pagar o que comeu ontem, não é? Então, acho que não faz muito sentido o que ele está falando. De cidades. Nós vamos ser parceiro da questão do metrô e de trem, de transporte sobre trilhos. No interior de todo o Brasil, carga, trazer o setor privado para a gente ampliar o transporte de cargas, ferrovia integrada com hidrovia, aerovia, todos os modais. A ideia é boa, se não terminar como terminou o Rodoanel, né? 20 anos para entregar uma pequena parte e sabe-se lá mais quantos anos para terminar o resto. De fronteira. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira. Para isso, vou integrar as informações e as inteligências dos vários órgãos para o combate firme, duro ao tráfico de drogas e ao tráfico de armas e, de outro lado, ter uma guarda nacional em caráter permanente. Não adianta você ter polícia se você não pagar bem ela. Ela termina se virando contra a população da forma que ela vai preferir receber propina, suborno, porque o salário que ela recebe não condiz com o trabalho que ela efetua. Então, não acredito que aumentar o contingente policial vai resolver alguma coisa, não. Pode criar mais problema porque vai ter mais gente pedindo aumento de salário. As cidades mais violentas, vamos começar pelas 150 cidades mais violentas, nós vamos levar um grupo de ação, uma força-tarefa formada por investigadores, especialistas em tecnologia, em gestão, para ter uma ação rápida para reduzir criminalidade. Reduzir a informalidade e aumentar o emprego formal no país. Vai ajudar o consumidor porque você vai tornar o sistema mais eficiente. Nós vamos dar o crédito para o pequeno, para o micro, para o médio empreendedor. Crédito para ter mais investimento. A população, ela quer trabalhar, a população precisa trabalhar, precisa ter apoio, precisa ter crédito. O agronegócio, melhorando logística, estradas, infraestrutura, ferrovia, acordos internacionais para colocar o produto brasileiro no mundo inteiro, criar um fundo de catástrofe, questões de geadas, chuvas ou seca demais, através de um fundo de catástrofe a gente poder ter um seguro de renda. Fundo de catástrofe é bom. Agora, os produtos brasileiros para o mundo inteiro é preciso muita coisa e uma delas, a principal, é a corrupção. Vocês lembram do escândalo da carne bovina que teve lá, do Friboi? Pois é, o Japão deixou de comprar carne de gado, deixou de comprar carne de frango e um monte de outras coisas que ele poderia comprar se o governo nacional brasileiro ele tomasse conta da sanidade dos frigoríficos transportadores. Enfim, várias imagens são mostradas de aviários, de fazendas agropecuárias do Brasil, onde que os animais não têm a mínima condição de ser vendida e não obedecem ao padrão de consumo, por exemplo, para o povo japonês. Então o Japão, há alguns anos atrás, ele vem diminuindo a compra de suínos, bovinos e aves brasileiras. Por quê? Porque falta infraestrutura e falta fiscalização mais de perto. Porque no Brasil, tudo que se faz se dá um jeitinho. O que vai consumir internamente fica lá. Se é bom ou ruim, deixa para lá. Na Venezuela estão comprando carne estragada. E o brasileiro não fica muito longe disso, só que ele não sabe. Em compensação, no Japão, tudo que existe de melhor, até os automóveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos que saem do Japão, os melhores ficam. A qualidade melhor é o que permanece dentro do país e não o que sai. E no Brasil acontece justamente o contrário. Do Brasil. A questão da droga e das armas, nós vamos trabalhar muito fronteira através de inteligência, ampliar o CISFRON e o CIPAM,
e ter uma Guarda Nacional em caráter permanente. Hoje você tem uma Força Nacional que você empresta o policial militar de um estado para trabalhar no outro estado. Nós vamos ter uma Guarda Nacional permanente, cada brigada com 5.000 homens e mulheres conscritos das Forças Armadas. Quero dizer aqui do meu empenho para a questão da saúde da população brasileira, reabrir 30.000 leitos que estão praticamente fechados, melhorar o custeio e trabalhar muito em rede com a questão das pessoas com deficiência. Nós temos aí quase 40 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência e um trabalho muito focado aqui no Nordeste para as famílias que as crianças tiveram microcefalia em razão do Zika vírus. Bom, isso também é clássico. Vocês já notaram que dependendo da região que eles fazem a campanha, o assunto muda, a promessa muda, né? Se ele não fosse por Nordeste, ele não ia falar de Zika vírus. Se ele está em São Paulo, ele vai para Capão Redondo e vai querer falar de segurança e narcotráfico. Se ele vai para Contagem, ele quer falar em ferroviária, rodoviária, fluviária, para tentar fazer o transporte de mercadoria. Então, eles utilizam a deixa de cada lugar que eles vão para poder fazer essa campanha esfarrapada e que nunca sai do papel. Repito, esse tipo de promessa eu escuto desde que eu estava no ventre de mamãe. Bom, então espero que tenha ajudado alguma coisa aí. Esse foi o primeiro vídeo e agora vamos à área dos salves. Bom, o último vídeo foi o vídeo intitulado Urgente, se você não acredite, não veja porque o ferimento de Bolsonaro não sangrou. Foi um vídeo onde eu expliquei os motivos porque eu acredito que o Bolsonaro não tenha sangrado no momento da facada. Bom, aqui meu amigo Shaolin aqui, Flilder Santos, mais uma vez comentando aqui, deixa um salve para o Flilder. E bom dia do Brasil, Shaolin. Com relação ao Daciolo, ele não é um pré-candidato à presidência e sim um profeta que foi levantado por Deus para tentar abrir os olhos das pessoas que estão cegas com tudo o que está acontecendo em nosso meio. É como você mesmo disse, aqui está virando um Sodoma e Gomorra. Deus está usando os seus vasos para alertar esses que estão indo na contramão do caminho da verdade. Esta é a minha opinião. Muito bem, Fleurer. Está dada aqui a sua opinião. Márcio Salviano, Quixará, 17, dia 7 de outubro, like. É isso aí, dia 7 de outubro estarei lá também, aqui na Embaixada de Tóquio. Vou dar meu voto lá. Então, salve para o Márcio também. Aqui, Renato Brito. Salve, Renato Brito. Shaolin, o que você acha dos candidatos à presidência? A minha opinião, assim como você tem a sua, candidato Daciolo, para mim, tem as melhores propostas, porque os outros candidatos querem vender o Brasil. A minha opinião. Gostaria de saber de você qual candidato você apoia. Um abraço, Shaolin. É nós. Gosto muito do seu canal, a minha opinião sobre o meu candidato, ok? Valeu, Renato Brito. É isso aí, como eu já falei, meu voto já está invariável, é Bolsonaro, tá? Júlio Pimentel, abraço, salve Júlio para o Júlio Pimentel. Pode esperar, eles ainda vão usar o rapaz que deu a facada no Bolsonaro, vai usar contra alguém. O laudo sai dia 5 e dia 6. O rapaz vai dar uma entrevista. Tá muito estranho, vamos ver no que dá. É verdade, tá muito enrolado isso daí. Um salve aqui por Shaolin, F.E.B. É isso daí, FEB. Qual a proposta? O que ele foi falar nos Estados Unidos? Por que o povo brasileiro não pode saber? Na verdade, em verdade vos digo que não haverá homem algum que conserta o que já está condenado à destruição. Palavras aí do Ninja, grande Ninja, mas é isso aí. Olha, Ninja, o que ele foi fazer nos Estados Unidos provavelmente foi aqueles acordos dos bastidores onde ninguém fica sabendo. E se você acha que é só o Bolsonaro que está chamado, não. O Temer já passou por lá, o Obama já passou por lá, o Trump já passou por lá, Hillary Clinton, o Abe aqui no Japão, todo mundo já passou nessa cadeirinha. Se não sentar lá para conversar com os homens, o negócio fica embaçado. E eu acho que foi por isso que ele foi agredido, tá? Essa é a minha opinião. E agora o último aqui, mais uma vez, o Júlio Pimentel 257 falou que o canal do Shaolin Japão está chique. Estamos tentando melhorar para poder agradar vocês. Agora eu espero que vocês também gostem e compartilhem, demonstrando que gostaram, né? Então aquele salve para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço no coração, tchau, fui!